Nesse vídeo eu vou te mostrar 8 erros que você não pode cometer nunca na hora de praticar a sua conversação em inglês. Olá, estudantes! Eu sou a Cecília e eu criei esse canal aqui no YouTube para ajudar você aí a ficar fluente em inglês estudando sozinho e em casa. Todo mundo sabe que praticar a conversação em inglês é super importante e tem que estar na nossa prática regular de speaking, gente. Senão, realmente, é muito difícil a gente avançar aí na hora de praticar o inglês. Para ser bem sincera, realmente é difícil achar parceiros de conversação, não é tão fácil assim. Então, eu peno muito com isso, né? Eu passo sufoco com isso, porque é difícil achar pessoas que falam inglês, que são fluentes também, para praticar com a gente, não é mesmo? E a propósito, já tem 2 vídeos aqui no canal relacionados a esse tema, relacionados à prática de conversação, e um deles é como melhorar a conversação, eu vou deixar aqui linkado na descrição, e o outro é como melhorar aí o speaking de forma geral. Vou deixar aqui linkado na descrição também. O primeiro erro que você não pode cometer na hora de praticar aí a sua conversação é ter o mesmo parceiro. Gente, isso faz muita diferença. Tem gente que só vai falar inglês com uma pessoa só para sempre. A gente tem que ampliar aí o nosso leque de possibilidades, tentar falar inglês com pessoas, assim, das mais variadas faixa etária, gostos, né, pessoais e tudo, para a gente ampliar e saber realmente moldar aí aquela pessoa, o estilo de conversação daquela pessoa. Se você passa a ter uma conversação só com uma pessoa sempre, provavelmente o seu speaking não vai evoluir tanto, porque às vezes vocês vão falar sobre as mesmas coisas sempre. E quando se trata do speaking, a gente tem que ir ampliar nossos leques, tentar conversar com outras pessoas também, isso vai fazer toda a diferença. O segundo erro que você não pode cometer nunca na hora de praticar a conversação é falar sobre os mesmos assuntos. Gente, realmente, assim, isso é até um dos erros que eu cometo bastante. Quando a gente começa a conversação com alguma pessoa, é muito comum a gente só ficar naquilo, né, aquele small talk, naquela coisa, where are you from? De onde você é? Nessas perguntas básicas que todo mundo sabe. Então, por que não discutir algum outro assunto, falar sobre animais, falar sobre pessoas, questões sociais? Realmente esses assuntos que ampliam aí o nosso leque. Porque às vezes a gente acha que o nosso speaking na conversação tá bom, mas quando a gente para falar sobre outros assuntos, a gente agarra. E isso porque a gente não tem um repertório de vocabulário. Então, tente também ampliar aí os tópicos da sua conversação antes de entrar na conversa com a pessoa ou com o grupo, tanto faz, né? Você pode fazer uma lista de tópicos para falar com a pessoa, ok? Então, acho que isso é bem relevante. Vocês podem colocar assim como se fosse um roteiro, fazer um roteiro, separa nem que seja, sei lá, 15 tópicos para vocês falarem, porque às vezes, se bobear, até preciso mais, porque também depende do tempo que vai durar essa conversação, mas tente fazer como se fosse um roteiro para você seguir, para não dar aquele branco na hora da conversação, que é bem constrangedor também. O terceiro erro que você não pode cometer na hora de praticar a conversação é não se preparar. Muita gente não se prepara, gente. Então, é muito bom que você saiba se preparar, se esteja preparado para todo e qualquer tipo de pergunta que a pessoa for fazer para você. Então, por exemplo, quando a gente inicia uma conversa, é muito comum usar aquelas frases básicas, né? How are you doing? Como você está? Aí você tem que saber responder isso, né? Você tem que falar I'm good, I'm fine, né? No matter, não importa. Então, vocês têm que estar preparados aí para essas questões. Tem que também ter um bom listening, porque você tem que entender o que a outra pessoa está falando com você. Isso tudo vai fazer muita diferença. Porque se você não prepara, se você tá nem aí, se você entra mesmo na conversação e não se prepara, provavelmente você vai agarrar bastante. Isso vai gerando um bloqueio em você. Você vai passar a evitar as situações de conversação que você tem que conversar com as outras pessoas. Então, esteja preparado, revise alguns materiais seus, vocabulários também.
tem as perguntas, o roteiro de perguntas, de tópicos para você conversar com outra pessoa. Isso vai te ajudar bastante. O quarto erro que as pessoas cometem na hora de praticar a conversação é ter medo de errar. Gente, é muito comum isso, mas você tem que entrar na conversação sabendo que você vai errar. Quando a gente está aprendendo uma nova língua, a gente tem que ter esse mindset, sabe? Essa mentalidade. Você vai errar. Então, o que importa? Você vai errar e tá tudo bem. O importante é você saber que você vai errar, ter consciência disso e corrigir o seu erro. É assim que a gente aprende, é assim que a gente aprendeu tudo na nossa vida. Então, não fica assim chateado, alta cobrança muito forte sobre você, porque isso vai acabar gerando ainda mais um bloqueio em você. Então, não faz mal. Já entra na conversação sabendo que você vai sim errar. Isso já vai deixar você mais livre, como se não tivesse tanta cobrança assim sobre você. Então, essa dica vai te ajudar bastante aí. Saiba que você vai errar muitas vezes e tá tudo bem. O quinto erro que as pessoas cometem na hora de praticar a conversação é não praticar regularmente. Gente, isso é até um erro que, assim, para ser bem honesta, eu cometo algumas das vezes com essa rotina louca, né? Com estudando, muita gente estuda, trabalha, enfim, a gente acaba negligenciando um pouco a conversação, né? Isso acontece bastante. Isso é até um erro que eu cometo, até porque eu não tenho parceiro, igual eu falo nos vídeos, então eu acabo praticando sozinha mesmo, meu speaking, escolho um tópico e começo a falar, mas é muito importante essa prática regular, eu sei o quanto que isso faz falta, porque o contato mesmo em conversação com outras pessoas faz falta, porque na conversação a gente não tá treinando só o speaking na conversação, a gente tá treinando, né? Nosso repertório, nossa performance também. Se a gente sabe driblar os nossos sentimentos, as nossas emoções, se a gente fica nervoso ou não. Então é na conversação que a gente vai aprendendo a lidar com isso. E a prática regular do speaking na conversação vai ser muito importante, porque quanto mais você faz uma coisa, mais o seu cérebro entende, isso é normal para mim, e mais ele vai ficar, né, naquela zona de conforto. E você vai se sentir menos autocobrança quando você está praticando o seu speaking na conversação. Então, tente ter essa prática regular para o seu cérebro entender que isso é normal, que tá tudo bem. E a sua performance pode até ser mais alta por causa disso. Se você tá gostando do vídeo, se você gosta da proposta do canal, já não se esquece de se inscrever aqui embaixo, porque vem vídeos semanais que vão te ajudar a alavancar aí o seu inglês e vai te ajudar também a ser fluente em inglês em casa. O próximo erro que as pessoas cometem na hora de praticar a conversação é não se autocorrigir. Então, gente, se você sabe que você está cometendo um erro, se você comete um erro de gramática e tudo, tente autocorrigir, né? Driblar aí esse erro, porque todo mundo comete erros e tá tudo bem, como eu falei antes, mas se a gente, né, perpetua naquele erro, não vai adiantar de nada e a gente nunca vai aprender. Então, saiba receber o feedback das outras pessoas também. É muito bom a gente ter essa abertura, né? Então, saiba receber os seus erros, saiba acolher esses erros, né? Que todo mundo comete, mas você tem que também autocorrigir, porque é assim que se dá o nosso aprendizado. O próximo erro que as pessoas cometem muito na hora de praticar a conversação é ter a conversação estilo questionário. Então, ou você só fica perguntando as coisas para outra pessoa, ou você só fica respondendo. Então, gente, evite esse tipo de conversação. Para mim, isso nem é uma conversação. Então, igual eu falei, evite essas conversações questionário. Parece que você só está respondendo as perguntas e, tipo assim, você tem que desenvolver. Então, tente desenvolver aí as perguntas, as respostas, para não ficar essa conversação questionário que eu falo. O que é uma conversação questionário? É a gente iniciar uma conversa, né? Então, a gente começa, Hey, how are you doing? Aí outra pessoa responde, How old are you? Aí outra pessoa responde, como se fosse assim, seguindo um questionário mesmo, como se fosse um questionário,
e nenhuma das partes desenvolve nada. Então, tente evitar esse tipo de conversação, porque realmente esse tipo de conversação faz você ficar muito naquele quadradinho. Você não desenvolve muito aí as habilidades na hora do seu speaking, na hora de praticar o speaking. Então, tente evitar esse tipo de conversação também. Por último, mas não menos importante, o próximo erro que as pessoas cometem muito é fazerem perguntas fechadas. Gente, evite esse tipo de pergunta, ok? Então, o que é uma pergunta fechada? Uma pergunta que a pessoa só tem duas possibilidades de resposta, sim ou não. Então, evite esse tipo de pergunta, ok? Tente usar algumas palavrinhas que vão fazer com que a história, a conversação se desenvolva. Então, perguntas como usar o how, como, né? O como ele já faz criar uma história, um contexto, e a pessoa é meio que obrigada a desenvolver aí. Então, como é muito importante, é muito bom a gente usar o how, como, perguntar para outra pessoa, usar perguntas com o how, porque aí vai fazer a pessoa desenvolver aí a conversa dela, o speaking dela. E ela não vai ter como responder nem yes, nem no. Então, evite fazer perguntas muito fechadas. Tente sempre aí ampliar o seu leque de possibilidades quando você está fazendo alguma pergunta em inglês. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até por aqui e até a próxima!